conversar a respeito desse tema com os meus queridos, por isso que eu vou convidá-los a abrir a Bíblia de vocês, em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, os versos 41 ao 52. Lucas 2, do 41 ao 52, tema bastante conhecido, mas para leitores da Bíblia, todo tema é conhecido, né? Bastante feliz porque o Emerson, na sua oportunidade, é Emerson, né? Isso, a memória às vezes falha, né? A gente já está velhinho, né, Emerson? E Emerson falou aquilo que vai ao encontro do que nós queríamos falar, na verdade, hoje, né? Quando nós, às vezes, esquecemos aquelas disciplinas espirituais básicas, elementares, às vezes a gente vai se afastando, a gente vai perdendo um pouco aquela comunhão que nós tínhamos com o Senhor originalmente. Isso acontece com todo mundo, com a maioria de nós cristãos. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, nesse tema. Acharam, irmãozinhos? Está ali no quadro também, né? A gente lê na versão NVI, e eu quero ler juntamente com vocês. Capítulo 2 de Lucas, do verso 41 a 52, que diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, a gente sempre fala isso, ultimamente a gente tem falado quanta vez mais, né? O mundo está caminhando, avançando a passos largos. Na nossa geração, a geração de vocês jovens, e na minha, porque eu ainda estou vivo, né? O mundo está se desenvolvendo cada vez mais rápido. Tecnologicamente, cientificamente, o mundo está muito rápido. Muitos, por conta disso, acabam buscando as coisas para o seu bem-estar, para o seu prazer, para a sua alegria. Não há nenhuma impropriedade em você buscar coisas boas para você, não é isso. Você pode estudar, se preparar, buscar melhores empregos, natural que você faça isso. Isso é natural. Só que acontece um problema muito sério, irmãos, e isso acontece comigo, que às vezes na procura, na ânsia de procurar essas coisas melhores para o meu bem-estar, eu me afasto de Deus, eu perco aquela comunhão com o Senhor, eu perco a minha comunhão com Jesus de Nazaré, eu acabo perdendo Jesus de vista. As pessoas menos prováveis de perder Jesus, quem eram? Os seus pais, e eles ainda assim o perderam. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para os meus queridos irmãos, porque nós que vivemos essa pós-modernidade, né, a gente quer coisas melhores, coisas maiores, a gente não fica satisfeito com aquilo que já nos disseram antigamente, a gente quer mais coisas. Só que acontece, irmãos, que eu acabo limitando essa presença de Deus a um templo. Eu limito Jesus Cristo e a sua presença ao templo físico. Eu limito a presença de Jesus Cristo a um horário determinado e a um dia determinado. E com isso eu vou me afastando, vou perdendo Jesus de vista. Queridos, uma coisa eu preciso ressaltar aqui nessa noite: essa perda de comunhão com o Senhor Jesus Cristo é um processo, não é algo que acontece repentinamente. Eu vou deixando de praticar aquelas coisas elementares, Emerson, aquelas disciplinas básicas espirituais, tais como orar, ler a Bíblia, pensar nas coisas de cima, conversar com os meus irmãos a respeito de Deus e as suas verdades, e da esperança que nós temos de voltar, de Jesus Cristo voltar e nos buscar. E isso é um processo, a gente vai se afastando, a gente nem percebe às vezes. Essa palavra que eu quero trazer para os meus queridos nessa noite, é que a gente entenda que a vida com Cristo é uma comunhão diária. E eu falava isso com os jovens lá em cima hoje de manhã, com os jovens, né? Eu falava com eles lá em cima, que a gente, em algum momento, a gente dividiu a nossa vida em duas partes, a parte espiritual e a parte comum,
humana, mundana, como queiram dizer. Mas nós, cristãos, filhos de Deus, não separamos essas coisas, porque o meu viver diário, Deus está comigo o tempo todo. Porque a minha Bíblia me diz, eu acho isso bonito, os pregadores gostam de dizer isso, a minha Bíblia me diz, a palavra de Deus me diz que Deus, através do seu Santo Espírito, habita em mim, Ele faz morada em mim. Ora, filhinhos, enquanto eu estou brincando, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou me divertindo, Deus está comigo. Rafinha, por mais estranho que isso possa parecer, até nas brincadeiras Deus está comigo, ou não? Porque Ele é um visitante na minha vida, não é isso? Não. É porque Ele mora. Ele é um morador habitual. Ele habita em mim. E por que eu separo? Eu costumo, até brinquei com os jovens lá em cima, né? Falei com eles, que na minha época, quando nós fazíamos aquele velho social de jovens, né? Vamos brincar, vamos comer, a gente fazia aquela coisa, aquela alegria toda de comer, beber, que a gente gosta de comer e beber, né? Aquele bolo solado com refrigerante, meu Deus do céu. Ou suco de caju, né? É o retrato típico de nós cristãos, suco de caju, refrigerante, Dolly, aquele guaraná, às vezes, quente, né? Aí fazíamos, nos divertíamos quanto jovem, daqui a pouco o dirigente dos jovens chegava e dizia, agora vamos para a parte séria. E a parte séria era fazer o culto. Aí eu pensava assim, meu Deus, esse meu Deus é chatão. Porque quando eu estou me divertindo, Ele não está comigo, agora tem que ser a parte séria, fazer aquela cara de sério. Não, irmãos, Deus habita em mim, e essa certeza ninguém tira. Ou eu estou feliz, ou eu estou triste, ou eu estou comendo ou não comendo, ou eu estou trabalhando ou estudando, Deus está comigo. E eu não posso perder isso de vista. Eu não posso dividir essas coisas, irmãos, a gente divide, não é para dividir. Não é para separar o que é santo do que é profano. Nós somos filhos de Deus o tempo todo. E essa passagem de Lucas, segundo Lucas, o escritor nos coloca, é a única recordação da infância e da adolescência de Jesus. É a única recordação. E ela tem uma importância tão grande, principalmente por dois fatores. Primeiro, ela registra as primeiras palavras de Jesus Cristo, o adolescente Jesus Cristo. E a outra importância é que aqui, quando ele não fala de nenhum tema. Ele não fala de parábola, ele não ensina outra coisa, senão falar de si mesmo. Jesus aqui, nesse momento, apresenta a sua missão, pela qual ele foi chamado, ele foi chamado, ele se apresenta ao mundo. Ele diz que veio fazer o quê? A vontade. E a missão de Jesus Cristo, meus queridos, é mostrar o rosto misericordioso de Deus e apontar o mal que nos faz viver separado de Deus Pai. Porque só há um único pecado, irmãos. Só tem um pecado, só um. Porque todos os outros são consequências desse pecado. Quando nós estamos separados de Deus. E isso é terrível. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, para nos mostrar essa importância. Lucas, então, começa a dizer, irmãos, que todos os anos, os seus pais, José e Maria, vinham a Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém, e isso era uma ordenança feita a todos os homens. De Deuteronômio 16, já que está aí, Deuteronômio 16, 17, vamos dar uma olhadinha. Por que José e Maria sempre iam para Jerusalém nesses períodos? Deuteronômio 16, 17 diz assim, 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentam. Todos os homens. As meninas não precisavam ir. Mas sabe como é que é mulher, né? Vai. Por que você vai? Eu vou também. Tu vai para onde, filho? Né? Vou também. Os homens eram obrigados, menos os enfermos, os escravos, os menores de idade, eles estavam desobrigados, mas todos os demais deveriam ir.
3 vezes ao ano, por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião das festas dos pães sem fermento, a Páscoa, da festa das semanas, a festa do Pentecostes e da festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. O 17. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do seu Senhor. Então, José e Maria, como os bons judeus que eram, cumpriam toda essa peregrinação até o templo de Jerusalém. 3 vezes ao ano eles iam. Na festa da Páscoa estavam sempre lá. Eles eram e iam apresentar ao Senhor tudo aquilo que eles queriam e agradeciam ao Senhor por todas as bênçãos recebidas. E a festa da Páscoa, quem se lembra? Durava quantos dias? Quantos dias? 7. Eu fiz isso aqui para enganar vocês. Duravam 7 dias, e as pessoas viajavam pessoas todas juntas, viajavam o vilarejo todo, a cidade toda viajava junta, era muita gente. As mulheres e as crianças iam na frente para que ditassem o ritmo da caminhada. Então, vai as meninas na frente com as crianças, e os marmanjos, os homens e os rapazes iam atrás, acompanhando-lhe. Ia muita gente, famílias inteiras, e cada um cuidava dos filhos uns dos outros. Na caminhada, tudo aconteceu bem, tudo correu normalmente, o problema foi na volta. Ora, era muita gente, irmãos. A cidade de Jerusalém era uma grande cidade. A cidade ficava abarrotada de pessoas. Então, meio que era natural crianças se perderem, não é? Por isso que as pessoas, as famílias se unidas, cada um cuidava um dos filhos dos outros. Mas acabou acontecendo isso aqui com Jesus de Nazaré. E de Nazaré, irmãos, a Jerusalém eram mais ou menos 145 quilômetros. Isso a pé. Não tinha Uber. 145 quilômetros, Gabes, andando, filha. Só Jesus, né? 145 quilômetros. E a Bíblia diz que José e Maria iam todos os anos. Só que nesse ano, eles tinham um motivo maior. Quantos anos Jesus Cristo tinha? Estava fazendo? Quantos? 12. E ao completar 13 anos, os meninos participavam de um processo chamado Bar Mitzvah. Me ajuda aí. É Bar Mitzvah, Thaís? Não sabe? Deve ser, então você quer. A pronúncia. Bar Mitzvah. Os meninos completavam 13 anos, eles chegavam à maturidade, eles eram inseridos na comunidade judaica. Eles agora estavam responsáveis por si mesmos, diante da lei e da tradição judaica. Os meninos aos 13 anos e as meninas aos 12. Interessante, né? As meninas sempre amadurecem mais rápido que a gente, né? Até hoje, com 53 anos, ainda fico querendo brincar, né? Aí nem olha para o lado, segura, Richard. Não brinque tanto, Richard. Richard sou eu, né? Ela me chama de Richard, eu acho lindo isso, ser chamada de Richard. Dá um peso diferente, né? Richard. Então, para José e Maria, aquela festa da Páscoa se revestiu de uma importância maior, de uma outra alegria. O nosso menino está crescendo. Jesus está crescendo. Ele vai ser inserido agora na comunidade judaica, vai saber de todo o ritual judaico, de toda a tradição, de toda a ética. E aos 12 anos se começavam os preparativos para fazer o bar mitzvah. As meninas faziam o bat mitzvah. Então, filho do mandamento ou filho do mandamento. Aos 12 anos, as meninas faziam parte da comunidade judaica, elas chegavam à maturidade, assim os meninos aos 13 anos. Então, tudo isso aqui era uma alegria. Depois de um dia de caminhada, é que José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Imagine a alegria que é para uma mãe perceber que seu filho não está com ela. Hein, Esdras? Você não é mãe, mas é pai. Imagina a sensação de perder sua filha no país estranho, você não sabe, né? Imagina a alegria de o coração de uma mãe, tá? Perceber que seu filho está perdido, que você perdeu seu filho. Imagine a conversa de José e Maria. Perdemos nosso filho. Aliás, nosso filho, alguém já disse, José, a respeito de José é o único cabra que poderia orar diferente, né? Ele olhava para Deus e dizia, Deus Pai, vamos conversar sobre o nosso filho.
é teu filho Jesus Cristo, mas é meu também, você me emprestou. Imagine o coração de Maria ao perceber. Então, irmãos, muitas perguntas a gente poderia falar, mas Lucas não está preocupado em falar da história dessa perda familiar. Lucas não está preocupado com a perda em si. E não é isso que ele está preocupado. Ele vai nos ensinar uma coisa aqui que é muito importante. Ele vai mostrar para nós que Jesus não se perdeu, muito pelo contrário, ele se encontrou na missão dele. Ele já tinha consciência da sua missão como aquele que morreu, aliás, nem morreu mesmo. Antes da fundação do mundo, já sabia da sua missão e ele queria cumprir essa missão diante de Deus. E Jesus, nesse momento, partiu e olhava para o rosto assustado dos seus pais e disse para eles: vocês podem até estar confusos e perdidos, vocês estão, eu não, porque eu sei o que eu estou fazendo, para isso eu fui chamado. Importante aqui, irmãos, a gente lembrar no versículo 48, vamos dar uma olhada de rever o versículo 48? Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Agora a resposta de Jesus, que é a base para todo esse ensinamento que Lucas trouxe aqui para a gente. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de quem? Na casa de quem, irmãos? Já pararam para pensar que essa frase, meu pai, na boca de Jesus Cristo, se reveste de uma importância muito maior do que nós podemos imaginar? Meu pai. Essa palavra, esses termos usados por Jesus, meu pai, inspira para nós e explica para nós uma relação tão íntima de Jesus com seu pai, com Deus, que é muito maior do que nós possamos imaginar ou entender. Mas mesmo tempo, irmãos, eu preciso ler isso com os irmãos. Me perdoe, a gente não vai passar do horário, não. Vamos dar lá uma olhadinha em João, capítulo 17. Capítulo 17 de João, os versos de números 20 ao 23. João 17, do 20 ao 23. Olha só, está aqui no quadro, vamos ler. Minha oração não é apenas por eles, ou que estavam naquela época com Jesus naquele momento. Rogo também por aqueles que, pode falar comigo, me ajude aí, irmãos, assim vai mais rápido, que crerão por meio da mensagem deles. Jesus aqui já estava orando por mim, olha só, tia Creuza, olha só, Paulinha, Jesus aqui já estava orando por mim, já estava vendo que eu estaria aqui, de frente para o extra, de frente para os pastores, que é horrível isso, é pregar para esses cabras aqui, né? É terrível, a mão fica assim, né? Continuando no versículo 21, para que todos sejam um, Pai, olha só o termo de novo, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O verso 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E o versículo 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, porque eu não sei se eu que estou piscando ou se é o quadro. Quem é que está piscando? É o quadro, né? Então tá bom, pensei que eu estava maluco. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, por isso que no início nós falamos essa questão da unidade. É o tempo todo Deus comigo, é o tempo todo Jesus comigo, é o tempo todo Jesus me amando, é o tempo todo Deus querendo que nós estejamos com Ele, é o tempo todo. Então, irmãos, não vamos limitar a alegria de pertencer ao Senhor Jesus Cristo apenas ao espaço físico em que nós estamos, a apenas o horário, a apenas o dia específico para estar com Cristo, mas que Ele esteja sempre no nosso caminhar. Veja, irmãos, Jesus sempre foi filho de Deus desde o seu nascimento. Havia lá no início, no cristianismo primitivo, uma heresia que queria dizer, chamada até adocionismo, se não me falha a memória, que queria dizer que Jesus Cristo só passou a ser filho de Deus a partir do batismo. Ou seja, Deus lá do céu deu uma olhadinha, esse menino é bom.
gostei desse menino, vou escolher ele como meu filho. Veja como Jesus sempre foi atacado o tempo todo, como Jesus sempre foi, tentavam tirar toda a importância de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Que o mundo, ele mesmo diz, o mundo não vai amar vocês porque o mundo não me ama. Porque só há um meio de salvação, irmãos, que é na pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito importante em Mateus também, a gente entender isso. E quando Jesus Cristo disse que nós devemos, ele deveria tratar dos assuntos do seu Pai, isso passou para nós também. Os mesmos assuntos que Jesus Cristo precisava tratar, nós como filhos de Deus também devemos estar preocupados e tratar desses assuntos. Agora me acompanhe e me ajude, irmãos, como é interessante, como nesse pequeno texto de Lucas que nós lemos, como aqui está a antecipação dos fatos que aconteceriam com Jesus na sua paixão e na sua morte. Preste bem atenção, o menino Jesus perdeu-se aonde? Em qual cidade? Nova Iguaçu. Jesus foi perdido aonde? Em Jerusalém. Jesus morreu aonde? Jesus perdeu-se numa festa da Páscoa. Jesus morreu na cruz em qual festa? O menino Jesus só foi achado 3 dias judaicos depois. Depois que Jesus Cristo morreu, quando é que viram Jesus Cristo novamente? Depois de 3 dias. Para se perder em Jerusalém, primeiro Jesus Cristo tinha que subir a Jerusalém, porque o caminho para Jerusalém você tinha que ir subindo. Prova disso, Lucas 18, 31. Bota aí no quadro para a gente, filho. Lucas 18, 31. Para morrer em Jerusalém, Jesus Cristo também teve que subir a Jerusalém. Jesus chamou à parte os 12, ele lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Quando Jesus explica por qual razão ele foi perdido em Jerusalém, seus pais não compreenderam. Quando Jesus explica o porquê da sua paixão e morte, os seus discípulos entenderam isso? Lucas 9, 45, filho, por favor. Isso é o que se chama de preguiça. Ele já trouxe a jarra, né? Para não trazer copinho. Está muito quente. O menino Jesus que se perde para estar na casa do Pai, quando morreu, também entregou seu espírito a quem, queridos? Lucas 23, desculpe, Pedrão, Lucas 23, 46. Só mais um pouquinho, irmão, só mais um pouquinho de paciência. Jesus bradou em alta voz, dizendo o quê? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Veja, irmãos, tudo isso aqui em Lucas, capítulo 2, 41 a 52, é uma antecipação da paixão de Cristo. Por isso, irmãos, que eu fico tão feliz em entender e olhar para a palavra de Deus e entender essas coisas. Essas revelações não foram dadas aos sábios e entendidos, foram dadas para nós, pequenininhos. Pessoas simples, foram dadas para nós. Essas explicações foram dadas para nós, para que nós nos sintamos felizes, porque somos amados por Deus e salvos por Ele. Não porque nós merecemos, mas porque Ele decidiu nos salvar. Eu costumo dizer, se alguém ficar chateado porque eu digo que estou salvo, eu mando conversar com Jesus, porque é Ele que disse que eu estou salvo. Eu não falo nada, eu nem sabia que poderia ser salvo. Mas quando eu descobri, eu falei, eu quero, se tem essa possibilidade, eu quero. Olha, irmãos, e eu estou falando de Deus. O ser um Espírito todo-poderoso que criou todas as coisas, a gente acredita nisso, a gente crê nisso na nossa alma, nós sentimos isso no nosso coração, e esse Deus tão
poderoso resolveu se mostrar-se para nós através da pessoa de seu único Filho, que deixou toda a sua glória e veio habitar conosco nessa terra, sendo igual a nós. Queridos, e por que a gente em algum momento vai perder esse Jesus tão maravilhoso de vista? Mas infelizmente acontece, porque nós somos falíveis, nós somos fracos, nós deixamos, irmãos, esses assuntos que Deus... E criança, irmãos, criança tem uma lógica muito interessante, né? No versículo 49, 2,49, Pedrão, vamos lá de novo. Lucas 2,49. Olha o que essa criança, esse adolescente falou para os pais. Por que vocês estavam me procurando? Eu não estava perdido, não. Vocês é que estavam perdidos, a lógica da criança. Vocês que foram embora, eu estou aqui o tempo todo. A lógica sempre é essa. Então, irmãos, nós temos o mesmo Pai. O Pai de Jesus é o nosso Pai. Então, os assuntos e as urgências de Jesus também são as nossas. Sabe o que às vezes eu acho, irmãos? Que a gente tem demasiados amanhãs na nossa vida. Já perceberam isso? A tia Creuza adora falar isso, né, tia Creuza? A gente sempre deixa para amanhã. Aquela reunião com o meu amigo, aquela saída de lazer com os meus familiares, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, para quem tem. Aquele contato com o seu filho, é porque ele está sempre ali, todo dia ele está ali, às vezes eu nem percebo. Deixa para amanhã. Queridos, tem muitos amanhãs nas nossas vidas, temos que viver com Cristo hoje. E eu estou falando não apenas nesse sentido espiritual, vamos assim dizer esse termo, mas são todas as coisas da nossa vida, porque vamos voltar ao que eu falei no início, não dá para dividir a gente em duas partes, o que é espiritual e o que não é. Eu me lembro que a tia Creuza e a Madalena me deram uma camisa bonita, todas as camisas bonitas que eu tenho foram dadas pela igreja, tá? Que acho que eu compro é o que está lá, eu passo lá no C&A, até onde não vende roupa, mas se vender supermercado, eu não tenho esse negócio. Tá roupa no supermercado, boa, eu vou pegar essa blusa aí. As bonitinhas, tem um negocinho aqui, desenhadinho aqui, é Madalena e tia Creuza que compra, aí eu uso. Bonitinho. Aí eu falei para a tia Creuza, eu vou guardar essa aqui, que é muito bonita para um dia aí, uma festa. Aí a tia Creuza, Ricardo, tu não sabe o dia de amanhã. Não é isso, Creuza? Você não sabe o dia de amanhã. O dia é hoje. É preciso que eu me decida estar com Cristo. Irmãos, perder Cristo de vista, às vezes acontece. Mas o grande quê de tudo isso é o querer reencontrá-lo. Porque quando seus pais perceberam que ele não estava com eles, o que eles fizeram? Imediatamente deram meia volta e voltaram a encontrar. Ocasionalmente a gente pode perder Cristo de vista, mas quando você perceber que ele está começando a escorrer dos seus dedos, volte, procure novamente, reencontre o seu Cristo, porque o amor dele é imutável e não diminui. Porque ele sabe que nós somos falhos, que nós pecamos, que nós erramos, ele sabe de tudo isso. Então, nesses nossos cultos, esses cultos que nós podemos estar, irmãos, não volte para casa sem Jesus. Não esqueça de levar o púlpito para a sua casa, o que se chama o púlpito da segunda-feira. Porque, às vezes, os pais vêm para casa, os maridos vêm para a igreja e acham que Jesus está com a esposa. Bem, estou tranquilo que minha esposa está levando Jesus para casa. A esposa, por sua vez, pensa que Jesus está com o marido. O marido está levando Jesus para casa. Os pais pensam, não, Jesus está com os filhos, meus filhos estão levando Jesus para casa. E os filhos acham que Jesus está com os pais. Só que às vezes ninguém percebeu que Jesus ficou no templo. Jesus ficou no templo. E só vou reencontrá-lo no próximo domingo. Olha só. Olha só. Queridos, que não percamos Jesus de vista. E onde Jesus está, irmãos? Já estamos terminando. E onde Jesus está?
Onde Jesus está? É a pergunta. Aqui? Quando eu cheguei aqui, o Senhor, lembra desse corinho né? Quando o Senhor já estava. Jesus é o primeiro convidado. A gente tinha umas frases de efeito que nós tínhamos, né, Xandão? Pastor Paulo, na nossa época, né, pastor Zé? Paulinho também, que não é novinho não, tá, Paulinho? Você também não é novinho não. Tinha umas frases de efeito na nossa época. Jesus está onde a sua palavra, onde seu nome é pregado de forma correta. É pregado a palavra do Senhor. Jesus Cristo está onde é adorado em espírito e em verdade. Jesus Cristo está onde eu tenho necessidade dele. Jesus Cristo está comigo em todos os lugares para onde eu for. Jesus está onde ele é desejado. Onde nós queremos que ele esteja, ele está conosco, habita conosco. Para a gente finalizar essa palavra bastante simples, irmãos. João 14, 23 também, por favor, Pedrão. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha. Por que você obedece a palavra dele, irmãos? Nossa, que bonito! Você obedece a palavra de Jesus porque você o ama. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos. Então, onde Jesus está? Hein, Lilico? Bate no peitão aí, filhão. Isso, peitoral bonito. Jesus está em mim, irmãos. Eu não sei, às vezes eu não tenho palavras para explicar isso, mas eu adoro sentir que Jesus está comigo. Isso é muito bom saber disso, irmãos. Então, não perca Jesus de vista. Ano 2022, 2023, de 4 anos, não perca Jesus de vista. Às vezes a gente perde Jesus de vista por causa da nossa religiosidade. A gente cumpre todos os protocolos religiosos. Cumpre tudo. Vê Maria. Quantos anos Maria ia com José para a Páscoa em Jerusalém? 12 anos consecutivos estavam indo. Cumpriam todos os mandamentos, mas perderam Jesus de vista. O nosso tempo decorrido na caminhada cristã pode envelhecer a minha comunhão com Cristo. Até pode envelhecer a minha comunhão com Cristo, porque eu só estou contando o tempo passado, porque já se passou o tempo. Mas vida com Deus se conquista todos os dias, todos os dias, todos os dias. A outra coisa que me faz perder a visão do Senhor é justamente essa questão. Para finalizar, na verdade, só tem mais uma lição que eu aprendi com Maria nesse momento. Eu quero dividir com vocês. Maria teve vergonha de chegar até seus conhecidos e amigos e seus vizinhos e dizer que perdeu Jesus, seu filho? Mãe não tem esse negócio. E por que às vezes eu tenho vergonha de chegar para o meu pastor, para os meus irmãos mais chegados e dizer, olha, me ajude em oração, porque eu estou com dificuldade de orar. Imagine o pastor chegar para mim e dizer, Ricardo, me ajude em oração. Isso é pastor. Né? Maria não teve essa preocupação. Às vezes eu tenho que descer do meu pedestal eclesiástico e dizer, irmãos, me ajude em oração, porque realmente eu estou passando, eu não consigo mais orar, ler a Bíblia. E quando alguém chegar até você e pedir essa ajuda, irmãos, você que está recebendo o pedido de ajuda, não sai contando para todo mundo, não. Sabe aquela desculpa que a gente dá? Eu vou contar só para você, extras, porque você também vai me ajudar em oração pelo Ricardo. Porque o Ricardo chegou perto de mim dizendo que não está conseguindo mais orar. E pediu para que eu orasse por ele. Aí, Eja, beleza, vou orar. Aí o Eja procura o Rafael. Rafael, disseram para mim que o Ricardo disse para ele que ele não está tendo condições de orar. Você ajuda ele a oração? Claro, eu vou ajudar em oração. Aí o Rafael chega para o Emerson. Meu Deus, até chegar no Fernandinho, o Ricardo já está na balada.
cara já abandonou a igreja. Então, quando você receber um pedido de ajuda, lembre-se que você é um com esse irmão que te pediu. Porque o Pai veio com Jesus Cristo e, através do Espírito Santo, morar em nós. Nós somos um, nós somos uma igreja, um corpo uno de Jesus. Estamos aqui para que nós nos ajudemos mutuamente. Queridos, perder Jesus de vista às vezes acontece, mas o mais importante é você voltar ao seu primeiro amor, perceber aonde foi que eu perdi Jesus e voltar com urgência para reencontrá-lo. E Ele certamente estará de braços abertos mais uma vez para te receber. Que em 2022 nós não percamos Jesus de vista, amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos, amém.